Olá, queridos, a paz do Senhor, uma boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para estarmos compartilhando com você uma palavra na tarde com Deus, onde creio que o Espírito Santo tem uma palavra que trará edificação não só para você, mas também para a minha vida, onde nós seremos fortalecidos no Senhor e na força do teu poder. Não sei como está sendo o seu dia hoje, eu não sei o que você já tem enfrentado, superado nesse dia de hoje, mas eu convido você a parar um pouco para ouvir, para meditar um pouco na palavra de Deus, para que você possa conhecer o propósito de Deus para a sua vida, conhecer a vontade de Deus para a sua vida, e eu tenho certeza que Deus ele irá honrar a sua vida, algo extraordinário irá acontecer na sua vida. O texto hoje que eu quero compartilhar com você está na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, que nos diz assim, capítulo 6, o verso 12, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Lerei mais uma vez. Todas as coisas me são permitidas, ou algumas traduções vai dizer todas as coisas me são lícitas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Lendo essa palavra, eu convido você a fazer uma oração comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quero te agradecer pelo privilégio e pela oportunidade de poder estar aqui essa tarde, mais uma vez compartilhando a Tua palavra. Senhor, as pessoas que estão ouvindo nessa tarde ou assistindo, têm uma necessidade, têm um anseio, têm um desejo. Eu sei que eu não conheço, mas o Senhor conhece. Eu sei que o Senhor é um Deus transformador, o Senhor pode fazer algo extraordinário na vida dessas pessoas. Talvez pessoas que estão me ouvindo, estão passando por um problema, por uma situação, talvez uma enfermidade, talvez, Pai, um problema, Senhor, emocional, e se seja também espiritual. Nós queremos que a Tua presença venha ser manifesta nessa casa, nesse lar, que ao ouvir essa palavra, algo possa se destravar na vida deste homem, dessa mulher, do teu filho e da tua filha, e que algo extraordinário venha acontecer. Honra a Tua palavra que será ministrada, cumpra o Teu propósito, que eu sei, ó Pai, que essa palavra não está sendo lançada ao vento, mas está sendo lançada a uma terra fértil. Então eu sei que os frutos irão aparecer, aonde a honra e a glória será dada ao Senhor. Por isso eu te peço mais uma vez, honra a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós olhamos para essa palavra, olhamos para esse texto, podemos ver uma frase muito conhecida. Que frase, pastor? Você sempre vai ouvir dizer que Deus é bom. E na realidade, isso é muito verdade. Por quê? Porque Deus ser bom, isso faz parte do seu caráter, isso faz parte da sua personalidade, e a Bíblia diz que ele não pode negar-se a si mesmo. Então Deus é bom. E além da sua bondade, nós podemos ver que ela é manifesta em nossas vidas. Manifesta através do amor que ele demonstrou por nós na cruz do Calvário, enviando Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. E essa morte de Jesus, então, nos deu a oportunidade de podermos nos achegarmos até a Deus. Por quê? De provarmos a sua bondade. Porque nós estamos separados de Deus por causa do pecado, nós estamos distantes de Deus por andar segundo o curso do nosso coração, não segundo a palavra de Deus. Mas o dia que nós tivemos um encontro com Ele, tudo isso mudou. Provamos da sua bondade, provamos da sua misericórdia, da sua fidelidade e encontramos o caminho verdadeiro, que é Jesus Cristo. E nesse caminho nós começamos então a conhecer aquilo que Deus tem para as nossas vidas, na nossa vivência, na nossa vida a dia. E o texto que nós lemos, Paulo, ele está falando justamente sobre isso, porque ele está falando sobre a importância de nós entendermos que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, que nós somos morada de Deus, e que Deus tem um plano perfeito para as nossas vidas, e o desejo dele é que nós cuidamos desse templo, que nós cuidamos da nossa vida, para que nós possamos a cada dia agradar e glorificar o nome dele. Diante disso, nós podemos ver que ele está dizendo que todas as coisas lhe são permitidas ou lhe são lícitas. Mas o que acontece? Ele não se deixa levar ou não se deixa influenciar por essas coisas. Olhando para esse texto, para essa palavra, eu vejo de suma importância isso em nossas vidas. Saber que nós temos o direito de fazer o que quiser, mas temos que saber as consequências dessa minha escolha, dessa sua escolha, daquilo que pode gerar e acontecer em nossas vidas. Diante disso, eu começo a olhar para esse texto e ver o quê? Que nós temos o quê? O direito de escolha. Deus nos dá o direito de escolher. E aí, aonde nós precisamos procurar entender, se Deus está me dando a oportunidade de escolher, eu tenho que fazer uma boa escolha. Eu preciso escolher aquilo que é bom e não aquilo que possa trazer uma destruição para a minha vida. E aí, eu entendo que, olha só,
se a escolha é minha, eu procuro fazer o quê? A melhor escolha, ou a escolha certa. Eu preciso fazer a melhor escolha. E fazer a melhor escolha é quando eu estou buscando ao Senhor, quando eu estou me relacionando com Ele, eu vou ouvir a direção dEle. Não adianta eu falar que eu quero buscar a direção de Deus, mas se eu não estou andando com Ele. E, em outras palavras, você pode dizer assim, mas pastor, Deus está em todo lugar, como que eu não estou andando com Ele? Deus está em todo lugar, mas se você não permitir, Ele está no centro da sua vida, ou Ele conduzir a sua vida, ou melhor dizendo, se você não entrega a sua vida, o seu cuidado a Ele, não tem como Ele te conduzir por um caminho. Não, a escolha sempre vai ser sua, e você deve fazer a escolha certa. E fazer a escolha certa é o que acontece. A Bíblia fala em Provérbios, capítulo 16, verso 1, ele diz assim, ó, olha, do homem são os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Na realidade, você tem planos, mas você tem colocado esses planos diante do Senhor? Você tem esperado a resposta do Senhor? Ou você tem agido segundo o que você acha? A Bíblia diz que nós não podemos confiar em nós mesmos, que nós não podemos fazer do nosso braço a nossa força e agir como se Deus não tivesse importância na minha vida e na sua vida. Nós precisamos, então, buscar a direção de Deus. No mesmo Provérbios, capítulo 16, no verso 3, ele diz assim, olha, consagre os seus planos, os seus projetos ao Senhor, e eles serão sucedido, ou você será bem sucedido. Quando eu busco a escolha certa, quando eu procuro a direção correta, Deus ele estará abençoando a minha vida, a sua vida, abençoando os seus planos, os seus projetos. Talvez você é uma daquelas pessoas que tem se frustrado com alguns projetos, com algumas coisas que você começou, e aí você não chegou até o final, por quê? Porque você não buscou a direção de Deus, você não buscou a orientação de Deus, talvez você ouviu pessoas, mas não ouviu aquele que abre porta onde não tem porta, que endireita caminhos tortos e que pode te levar você a uma vida extraordinária na presença dele. Então, nessa tarde, eu falo para você, faça a melhor escolha, procure a direção de Deus, consagra tudo a ele, mas também entendo que Deus, ele quer nos ajudar a procurar o caminho certo, a escolha certa. Ele sempre quer nos procurar, ele não quer nos deixar errar, ele não quer nos deixar eu e você sozinho ao tomar a decisão. Mas primeiro eu preciso convidar ele para estar no centro da minha vida, eu preciso fazer a escolha certa, que é escolher ele e apresentar os meus planos a ele, ouvir a direção dele, e aí eu permitir o quê? Que ele me ajuda. Mas como que ele pode me ajudar, pastor? A Bíblia nos fala, no Evangelho de João, capítulo 16, verso 13, que o Espírito Santo ele vai fazer o quê? Ele vai nos guiar em toda a verdade. Se o Espírito Santo ele me guia em toda a verdade, então ele vai me ajudar a alcançar os objetivos que eu tenho traçado para a minha vida. Claro que esse objetivo tem que estar alinhado com o propósito, com a vontade dele para a minha vida. E esse é o maior desafio nosso aqui nessa terra, procurar viver o propósito de Deus, procurar nos alinhar com o querer de Deus para as nossas vidas. Aí você pode dizer, mas pastor, então quer dizer que eu sou escravo da vontade de Deus aqui nessa terra? Que agora eu sou prisioneiro de Deus, eu não posso fazer o que eu quero, mas tem que ser o que Deus quer? Deixa eu dizer algo para você. Talvez até hoje você tenha vivido só a tua vontade, e tem sido uma vontade egoísta, uma vontade que tem levado você a só dar cabeçada e viver um caminho tortuoso. Você não consegue alcançar êxito na sua vida, não consegue alcançar a alegria verdadeira, não consegue alcançar a verdadeira felicidade. E aí, o que acontece? Deus, ele jamais quer o meu mal, quer o seu bem. Ele espera que eu e você trilhamos os caminhos dele, por quê? Porque o plano que ele tem para mim e para você é um plano perfeito, e ele quer te ajudar você a alcançar e a viver esses planos. Mateus capítulo 6, verso 33, ele diz, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Talvez você mudou de ordem todas essas coisas, você tem procurado as demais coisas, e Deus, ele vem depois. Inverte essa situação. Comece a buscar ele em primeiro lugar. Permita ele te ajudar e você verá que todas as outras coisas vai ser acrescentado na sua vida. E isso acontece naturalmente pelo poder e pelo agir do Espírito Santo na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Mas olha só, não podemos nos deixar nos influenciar pelas coisas. Ele diz assim, olha, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis.
Tudo me é lícito, mas não permitirei que nada me domine. Então, na realidade, nós não podemos deixar que as coisas nos dominem. O que é as coisas? As coisas são aquilo que pode tirar você de um propósito, pode tirar você de um foco, pode tirar você daquilo que Deus tem para você. A Bíblia fala da história de um homem chamado Neemias. Neemias, ele era copeiro dentro do exílio de Israel, quando eles estavam ainda na Babilônia. E aí a Bíblia nos fala que um dia ele recebe uma notícia dos seus irmãos que estavam em grande miséria ali em Israel. E então a Bíblia nos fala que Jerusalém estava com os muros quebrados, as portas queimadas, e então estava sem proteção nenhuma. E ele decidiu no coração dele pedir para Deus para que ele fosse até Jerusalém para reconstruir as muralhas. E Deus então permitiu. E então ele chega naquela cidade, Neemias, e ele começa a ver o que o povo estava passando. E Deus então começou a abençoar a vida dele e ele começou a agir. Ele começou a reconstruir as muralhas de Jerusalém. Sabe o que aconteceu? De repente começou a chegar Covid para ele e até mesmo pessoas que não queriam a edificação dos muros de Jerusalém e começaram a fazer convites a ele para que ele saísse daquela cidade e viesse até a Damasco, onde haviam rios bonitos, onde havia uma cidade muito bonita, onde havia cidade, vamos dizer assim, aprazível aos olhos, e ele estava num lugar de destruição, de reconstrução. Mas ele diz assim, a resposta que ele deu para aquelas pessoas, olha, eu estou fazendo uma grande obra, eu não vou descer até vocês. Em outras palavras, ele está dizendo, eu não posso sair do meu propósito, porque eu tenho um propósito e eu não quero aceitar as propostas. Então eu digo para você nessa tarde, não troque o propósito por uma proposta. Quantas propostas você tem recebido para tem tentado dominar você, para tirar você daquilo que Deus tem para a sua vida? Mas nessa tarde, eu digo para você, viva o propósito de Deus para a sua vida, entregue o teu caminho a Ele, confia nele e não deixe que nada venha te dominar, não deixe as coisas que venham te dominar. Porque, olha só, tudo aqui nessa terra, ele é o quê? Ele é passageiro. Tudo aqui nessa terra é passageiro. 1 João capítulo 2, verso 17, ele diz assim, olha, o mundo passa e as suas concupiscências também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então tudo que há neste mundo vai passar, tudo que há neste mundo vai se acabar. Mas se você permite, se você está querendo e procurando fazer a vontade de Deus, você vai permanecer para sempre. Então toma uma decisão nessa tarde, procura querer fazer a vontade de Deus, procura se alinhar com a vontade dele, não deixe as coisas te dominar, não deixe os prazeres que este mundo pode levar você. Quantas famílias têm sido destruídas? Por quê? Porque as pessoas têm olhado e permitido que as coisas deste mundo tenham o dominado. Quantas famílias, como já disse, se encontram hoje em ruína, quantas famílias hoje se encontram feridas, machucadas, quantas pessoas hoje vivendo frustradas, por quê? Porque as coisas os dominou e essas coisas levaram para distanciar-se de Deus e são tudo coisas passageiras. Mas nessa tarde, eu digo para você, não deixe essas coisas te dominar, pelo contrário, procure o propósito de Deus para sua vida, viva a vontade de Deus para sua vida, em nome de Jesus. Mas olha só, nós não deixamos as coisas nos influenciar quando nós fazemos o quê? Começamos a procurar e buscar as coisas que são do céu. Como assim, pastor? Colossenses capítulo 3, no verso 1, ele diz assim, olha, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto, aonde Cristo está sentado à direita de Deus. Então, na realidade, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, quando nós permitimos Ele ter o controle da minha e da sua vida, o que acontece? Nós vamos buscar aquilo que é do alto, aquilo que é do céu. Mas, pastor, eu estou na terra, sim, mas aquilo que é do céu te fortalece você a viver uma vida ainda abençoada aqui na terra. Você ainda consegue superar as adversidades, as aflições de qualquer tempo, seja presente, seja futuro, você enfrentará, passará e você verá o quê? A glória de Deus na sua vida. O que a Bíblia diz? Que se eu e você confiamos nele, não apartamos o nosso coração dele, a Bíblia diz que nós somos o quê? Como uma árvore plantada junto ao ribeiro. O que acontece? Você não sente quando vem o calor, quando vem a sequidão. Por quê? Porque as suas raízes vai estar ligada sempre ao riacho, ao ribeiro, e você vai estar florescendo sempre. Por isso, se você não quer permitir as coisas te dominar e você quer fazer as coisas certas, porque tudo é passageiro, busca as coisas que são do alto, busca as coisas que são do céu. A Bíblia nos fala
Em Isaías capítulo 59, no verso 1, ele diz assim, olha, a mão do Senhor não está agravada para que não a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e seu ouvido não está agravado para que não possa ouvir. Então, olha só, a mão dele está estendida para abençoar, o ouvido dele está pronto para te ouvir. Então, busque o que é do alto e você verá a manifestação de Deus na sua vida, você verá a bênção de Deus sobre a sua vida e você verá o que? O fruto da sua escolha, de não deixar ser dominado, mas pelo contrário, você vê o agir de Deus na sua vida, te conduzindo você por um caminho perfeito. A terceira coisa que eu aprendo nesse texto, e veja aqui, é não sendo dominado, mas dominando. Como assim, pastor? Porque ele está dizendo assim, olha, não permitirei que nada me domine. E estamos vivendo em tempo em que as pessoas se permitem dominar pela circunstância, pela situação facilmente. E eu e você não fomos chamados para ser dominado, mas para dominar. No Salmo de número 110, verso 2, diz assim, domina sobre os seus adversários. A palavra dominar está ligada sobre o quê? Sobre sair. Deus está dizendo para mim e para você, olha, eu quero que você sobressaia sobre o seu adversário, sobressaia sobre a sua adversidade, sobressaia sobre as aflições, mas tudo é fruto de uma escolha. Como eu já disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei me levar por ela, ou não me deixarei ser dominado por ela. Então, a escolha é minha, a escolha é sua. O que você tem escolhido? Qual tem sido a sua decisão? Qual tem sido o seu posicionamento diante das coisas? Você tem sido dominado ou você tem dominado as coisas? A Bíblia chega a dizer... em Provérbios capítulo 25, o seu último versículo, ele diz assim, olha, assim como cidade derribada que não tem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito ou que não tem domínio próprio. O que ele está dizendo? Salomão está dizendo, olha, se uma cidade como uma cidade que não tem muro não é cidade, o homem que não tem domínio próprio não é homem. Então o homem precisa ter domínio próprio. Quando eu e você temos um domínio próprio, ou nós dominamos e não somos dominados, Deus é glorificado na minha vida e na sua vida. E aí nós aprendemos, olha só, como que nós podemos dominar e não ser dominado? Permitindo o quê? O Espírito Santo nos ajudar. Com a ajuda do Espírito Santo. Eu sei que o domínio vem no momento de fraqueza. Eu sei que o domínio vem quando eu e você passamos por situações que tentam nos derrubar e tentam nos colocar ao chão. Mas aí, olha só, a Bíblia nos fala algo interessante, porque ele diz assim, olha, lá em Romanos capítulo 8, verso 26, que o Espírito Santo, ele nos ajuda na nossa fraqueza. Então, quando você está fraco e você está pronto a ser dominado, opa, você pode clamar por ele, chame por ele, fala, Espírito Santo, me ajuda, eu não quero ceder a essa situação, eu não quero ser dominado por essa situação, eu não quero ser dominado por esse vício, eu não quero ser dominado por esse sentimento, eu não quero ser dominado pela fraqueza, eu não quero ser dominado pelo desânimo, mas eu quero ser dominado pela tua presença. E você pode ter certeza que o Espírito Santo vai te ajudar. E digo mais, agora ele pode tocar na sua vida, ele pode trazer ânimo, vida, alegria verdadeira na sua vida. Eu não sei o que tem roubado a sua alegria, a sua paz, eu não sei se algo tem roubado a sua força, mas em nome de Jesus, receba o vigor dele sobre a sua vida, receba a graça dele sobre a sua vida e com certeza você já pode sentir o fluir dele, você pode sentir a presença dele aonde você está agora. Eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas olha só, eu entendo também que nós podemos dominar e não ser dominado, fazendo o quê? Crendo na palavra de Deus. Por que eu preciso crer na palavra de Deus? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é verdade. João capítulo 17, verso 17, Jesus diz assim, Pai, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é verdadeira. Tanto é que a Bíblia diz que ela é viva, que ela é eficaz. Lá em Hebreus capítulo 4, verso 12 diz isso. Então nós podemos ver que nós precisamos da ajuda dele, nós dominamos e não somos dominados com a ajuda do Espírito Santo, crendo na palavra de Deus. Jeremias capítulo 1, verso 12, é tão forte esse versículo, porque Deus fala assim, olha, eu velo pela minha palavra para aquela que se cumpra. O que Deus está dizendo?
O que eu falei vai cumprir. O que eu falei vai realizar. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo nessa tarde, me assistindo, você pode ter certeza que aquilo que Deus tem falado na sua palavra é real, é verdadeiro, vai acontecer. E se Ele liberou uma palavra específica para a sua vida, não sei quanto tempo, não sei quanto você está esperando, mas saiba de uma coisa, Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele vai cumprir na sua vida, Ele vai agir na sua vida, Ele vai fazer algo extraordinário na sua vida. Eu creio que um dia vou te encontrar, eu creio que um dia vou te ouvir e você vai me dizer, pastor, foi verdade, Deus realizou na minha vida, Deus fez na minha vida, eu criei, eu não duvidei, eu não retrocedi, continuei crendo na promessa de Deus, crendo na palavra de Deus e Deus foi fiel para cumprir na minha vida. E aqui Paulo, ele está dizendo justamente sobre isso para a igreja de Corinto, que era necessário que eles tivessem o direito de escolha, mas não deixasse as coisas dominar. Eu quero orar por você nessa tarde, eu quero abençoar a sua vida e dizer para você, não permita que as coisas venham te dominar. Faça a escolha certa e não seja dominado, mas domina, porque Deus tem um propósito especial sobre a sua vida. Convido você a fechar os seus olhos neste momento. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer pelo privilégio, pela oportunidade de poder estar aqui essa tarde, mais uma vez compartilhando a tua palavra. Pai, eu não conheço a realidade, a necessidade das pessoas que estão me ouvindo, me assistindo, mas sei que o Senhor tem um plano perfeito para cada uma dessas pessoas. Que o teu nome possa ser glorificado em cada lar, em cada família que está assistindo, que está vendo. Talvez pessoas, Senhor, já estava com uma decisão tomada, mas sem pedir a tua direção, sem a tua orientação, mas que o Senhor possa estar convencendo através do teu Espírito que a melhor escolha é buscar o Senhor, é apresentar-se diante do Senhor. Eu sei que o Senhor pode trocar, reverter situações que pareciam impossível. Eu sei que o Senhor pode fazer algo extraordinário em vidas que parecia impossível, porque para o Senhor nada é difícil nem impossível. Age nessa casa, age nessa família, age, ó Pai, em cada um daqueles que tem clamado, buscado ao Senhor. Eu oro, Deus, também pela Merak TV, eu oro, Deus, pela vida do Lucas, pela vida, ó Pai, do Felipe, do Tiago, eu oro, Deus, pela vida da Ana, que o Senhor possa estar continuando abençoando essa empresa, este lugar, que esse lugar venha ser sempre um lugar de bênção, que as palavras que saem daqui deste lugar sejam palavras de edificação, de transformação, que vidas venham ser transformadas através desse meio de comunicação. Pai, muito obrigado. Nessa tarde eu oro em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, quero te agradecer por mais uma tarde estar aqui juntamente conosco. Na próxima terça-feira estaremos aqui cultuando ao Senhor. Lembrando a você que estamos aqui em Loanda, na Vila União, às 20 horas, às quartas, e nos sábados às 19h30, você é um dos nossos convidados. Hoje, inclusive aqui na igreja em Loanda, às 19h30, começa uma célula de adolescente, de 10 até a 17 anos. Se você tem um desejo ou um filho adolescente que deseja participar, é bem-vindo. Você pode estar conduzindo até a igreja e com certeza vai ser uma bênção. E, como já disse, nos sábados, às 19h30, estamos ali também. E em Santa Isabel, estamos ali na quinta-feira, às 20 horas, e no domingo, às 19h30. Você também é um dos nossos convidados a estar participando de um dos nossos cultos juntamente conosco. Em Santa Isabel, hoje também, às 20 horas, tem célula com jovens. Você também é convidado a participar também numa desses grupos de estudo. E se você tem desejo de participar de um grupo de estudo, entre em contato com a gente, que encaminharemos para você para estar participando desses grupos e com certeza será de grande edificação para a sua vida. Deus abençoe a sua vida, Deus seja sempre presente na sua vida, é a nossa oração e o nosso desejo sempre, em nome de Jesus. Amém?